Exame de consciência necessário para aquele que deseja conquistar, alcançar a paz do coração, a paz da alma, a paz interior. É o que diz Dom Lourenço Scupoli, mestre da vida espiritual, não é? No nosso livro aqui do Combate Espiritual, a paz interior. Então, nós estamos aí já chegando ao finalzinho dessa primeira etapa de formação, porque a gente vai fazer um caminho de aprofundamento, não vamos parar. Mas nesse finalzinho dessa primeira parte, Dom Lourenço está dizendo: sem exame de consciência, não podemos chegar a essa paz do coração. Filho, filha, você quer ter essa paz no coração, essa paz da alma? Olha, eu acredito que se nós pudéssemos falar da paz enquanto um produto, digamos que um produto, eu acredito que é o produto mais cobiçado dos últimos tempos. O que é que as pessoas querem? Eu quero ter paz, irmã Maria Raquel. Quantas vezes eu escuto isso? Eu só estou pedindo uma coisa a Deus. Eu só quero ter paz. Paz na minha casa, paz na minha vida, paz na minha família, paz no meu coração, porque está angustiado, está batendo forte, estou com arritmia, estou com nervosismo. Eu só quero ter paz. Paz na minha mente, estou com pensamento acelerado. Então, eu acho que nós pudéssemos colocar como um produto o mais cobiçado, não é? Seria a paz. E de fato, não como produto, mas como um dom, não é? Como um fruto do Espírito Santo, a paz. Então, pega isso aqui, escreve isso aqui no seu diário. Sem exame de consciência, eu não posso encontrar paz. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Você vai entender daqui a pouquinho. Meus queridos, veja, muitas das enfermidades que hoje a humanidade enfrenta, está tentando tratar com tantas medicações, e eu repito, a ciência, os medicamentos, não é? Inclusive a gente tem esse fundamento na Bíblia, é também um dom de Deus. É um dom de Deus, né? Quando a gente faz algumas observações aqui a respeito, não é? Seja da ciência, seja, por exemplo, não é? Da tecnologia, tudo isso é um dom de Deus. Mas o inimigo é muito astuto, ele tenta virar, não é? Ele tenta distorcer as coisas, ele tenta deturpar. Então, por exemplo, a tecnologia que pode ser, não é? De grande valia, um grande auxílio. Muitas vezes o que é que está acontecendo? Nós estamos vendo uma verdadeira escravização, o homem se deixando escravizar por ela. Ela está exercendo um domínio sobre o homem. Não foi isso que o Senhor, quando criou, estabeleceu. Ele nos criou para que nós, você, homem, mulher, para que nós dominássemos a criação. Isso no sentido mais, não é? No sentido profundo dessa palavra. Dominássemos. E não nos deixássemos dominar, como por exemplo, pela tecnologia. Quantas pessoas estão dominadas por um aparelho celular? Estão dominadas por um dispositivo. Então vamos lá, muitas das enfermidades que a humanidade enfrenta são enfermidades da alma. Na verdade, é a alma que está doente. E quando a enfermidade é uma enfermidade na alma, e ela exterioriza isso porque nós sentimos no corpo, nosso corpo padece quando a nossa alma está enferma. O nosso corpo, ele pode estar doente, a nossa alma, maravilhosa. Maravilhosa. Quantas pessoas que estão em cima de uma cama paralisadas, mas a alma, estão com a saúde da alma. Entende? É o que São Paulo fala e muitas vezes eu já citei aqui, não é? Mas veja, quando é a alma que adoece, o corpo padece. Quando é a alma que adoece, isso vai se exteriorizar de alguma maneira. E veja, muitas das enfermidades que a humanidade enfrenta hoje, na verdade, são enfermidades da alma. A alma está doente. Quantas pessoas que vão enfrentar, por exemplo, um quadro depressivo. E aqui, né, é preciso um estudo, é preciso fazer exames, porque podemos encontrar várias causas, não é? Até mesmo uma desregulação aí, não é? Que a pessoa traga de ordem biológica pode desencadear. Então, exames, estudo, é preciso, mas muitas vezes, não é? Aquele quadro depressivo se encaixa aqui. Quantas pessoas com ansiedade, não é? E, na verdade, porque a alma está adoecida. Veja, a gente não está fechando aqui um diagnóstico, né? Isso precisa ser avaliado, examinado, rezado. Mas eu repito isso aqui para você. Muitas vezes são enfermidades da alma. É a alma que está doente. O que faz a alma adoecer? O pecado faz a alma adoecer. A falta de perdão faz a alma adoecer.
Não é? Os vícios fazem a alma adoecer. A desordem faz a alma adoecer. Você não foi criado para uma vida desordenada, filho. Não foi. Você não foi criado para uma vida desordenada. Deus te criou para uma vida ordenada. Então, a ordem é necessária. É o que Dom Lourenço está dizendo, essa paz interior, que para muitos aqui já se tornou até algo impossível. Não tem jeito, irmã Maria Raquel, que eu não consigo alcançar essa paz. Ele está dizendo, é possível sim. Mas existem passos que você precisa dar. Existem passos para além de uma boa terapia, né? Eu falo porque hoje muitas pessoas estão fazendo. E diante se é um bom terapeuta, né? E aqui a gente tem que ter o discernimento. Né? E muitas pessoas vão conseguindo superar dificuldades a partir de um bom acompanhamento. Mas você precisa também de um bom confessor, um bom diretor espiritual. Enfim, os aparatos que Deus ali vai nos dando, é preciso termos discernimento para a nossa situação não ficar pior do que quando começamos. Mas veja, então essa paz é possível. A paz é possível, eu digo a paz é para você. Quando Jesus entra naquele cenáculo, quando Jesus entra ali onde os apóstolos estão reunidos, após a sua paixão, a sua crucificação, quando Jesus ressuscita, ele vai ao encontro dos seus. Tadinhos, não é? Um fugiu para um lado, outro fugiu para o outro está cabisbaixo, outro se desesperou, outro voltou a pegar nas redes de pesca antiga. Foi uma confusão. Os apóstolos ficaram em confusão diante da morte do Senhor. Perderam a paz. Perderam a paz. Às vezes, quando o Calvário se apresenta, você perde a paz. Os apóstolos perderam a paz. E Jesus foi ao encontro deles, porque seu coração é compassivo, é misericordioso. Jesus não ficou fazendo conta de quem tinha fugido ali na hora H. Ele foi ao encontro. E os apóstolos estavam morrendo de medo. Morrendo de medo, porque assim, se fizeram isso com ele, o que é que vão fazer com a gente? Então se trancaram dentro de uma sala, um monte de homens medrosos, com medo. E aqui a gente não está nem julgando não. Quem sabe se fosse eu e você lá, nós estaríamos na mesma condição. Mas Jesus, quando entrou naquela sala, filho, filha, ele diz algo, na verdade, a palavra tem poder. Então a palavra não só é dita, não é um conhecimento. Ela concede, a palavra de Deus, ela concede, ela entrega aquilo que é dito. Então Jesus diz assim, a paz esteja convosco. Diante daqueles corações amedrontados, covardes, Jesus diz, filhos, a paz esteja no teu coração. Eu peço a Jesus que entre onde você está agora e que Ele proclame sobre você esta palavra e você receba no teu coração, a paz esteja convosco. Tem uma canção, irmã Maria Joana, me ajude aqui, aquela paz, não é? A paz... Isso, não é? A paz é preciso conquistar. Nós entoamos muitas vezes aquela música nas nossas adorações de virada de ano. Não, de forma alguma, não é? A paz que é uma conquista. A paz que é uma conquista. Nós estamos aqui para entrar no exame de consciência, mas eu preciso que o seu coração e a sua mente compreenda a necessidade de fazê-lo, porque tem muito cristão católico que está abandonando esta prática. Não faz mais o exame de consciência. Sabe aquela pessoa que vai dizer assim, talvez você se enquadre nisso, filho. Mais uma vez, não estou criticando aqui, não estou condenando, mas estou te ensinando, estou te orientando. É o meu dever, porque eu te amo. Então, eu estou te orientando. Quem ama, cuida, não é? Então... Quantas vezes eu vou escutar, aquela pessoa vai dizer, quando a gente fala, já confessou? Não, eu não tenho nem pecado. Eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, não é? Eu não tenho nem pecado. Sabe por que ela chega a esta conclusão? Duas coisas. Primeiro, pode ser que ela ignore, e aqui por isso que eu quero passar com você quais são os mandamentos. Pode ser que ela ignore os mandamentos da lei do Senhor. Que ela ignore aquilo que Deus pede para ela. Mas uma segunda coisa, talvez ela até tenha conhecimento dos mandamentos, isso é o que mais acontece. Você conhece os mandamentos. Maria, que eu conheço, eu sei. Não é? O primeiro mandamento, amar Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento, não é? Não falar o nome de Deus, não tomar o nome de Deus em vão. Terceiro, guardar as festas, dias de preceito. Quarto, honrar, enfim, vai, eu conheço. Mas eu não tenho pecado. Então, qual a situação aqui? A pessoa
abandonou ou nunca fez, não é? Não se tornou uma prática o exame de consciência. Examinar a consciência. Quantos cristãos católicos hoje examinam a consciência? Seja muito sincero comigo, filho, filha. No chat, se você se sentir à vontade, coloque aí no chat, não é? Levante a mãozinha. Quem faz o exame de consciência todos os dias? Todos os dias. Uma prática que os santos faziam. A igreja nos ensina a importância de fazer o exame de consciência diário. Quem não faz, levanta duas. Seja sincero. Seja sincero. Quem faz, levanta uma mãozinha. Quem não faz, levante duas. Né? Vamos aqui firmar propósitos. Irmã Maria Raquel, eu não fazia, mas a partir de hoje, a partir dessa formação, eu quero firmar o propósito com o Senhor de que eu vou fazer o meu exame diário, o exame de consciência todos os dias. Eu não estou te pedindo 1 hora, não. Entendeu? Eu estou te pedindo 3 minutinhos. 3 minutinhos no seu dia para você. Tem gente que está levantando 6 mãos, 4 mãos, 10 mãos, né? Para dizer, não tenho feito mesmo. Calma, filho, calma. Porque a partir de hoje começa um novo na sua vida, tá? E você vai perceber os frutos do exame de consciência. Que não tem como ter paz no coração e na alma sem examinar a consciência. Eu vou te ensinar a fazer exame de consciência na prática. Com base naquilo que os santos. São José Maria Escrivá vai nos ajudar aqui hoje também. Eu estou te pedindo 3 minutinhos no seu dia. Para que você possa adotar essa prática na sua vida e você possa, não é, perceber verdadeiramente os frutos e você possa empreender um caminho de crescimento espiritual. Sem exame de consciência não há crescimento espiritual. Sem exame de consciência não há fortalecimento na fé. Sem exame de consciência não há essa paz. Veja que as práticas cristãs, os exercícios espirituais, nós não temos como abrir mão de nenhum deles, porque são como tijolos numa construção. Eu não posso abrir mão do jejum, eu não posso abrir mão do exame de consciência, eu não posso abrir mão, não é, do meu momento de oração diário, eu não posso abrir mão dos sacramentos, porque são como tijolos. Tijolos que formam uma grande construção, o seu edifício espiritual. Vamos lá. Parabéns pela sinceridade de vocês, estão ali sinceros. Sinceros, os que fazem, não é? A grande maioria não fazia, porque a partir de hoje vai firmar um propósito. E Deus já vai recompensar pela sinceridade, a coragem de vocês de se expor ali, não é? Já estão oferecendo essa exposição em reparação pública, não é? O que diz o salmista? Salmo 31, abre a sua Bíblia. É importante você não só ficar ouvindo, mas você abrir a sua Bíblia, você ler. Eu quero que você seja esse cristão católico que lê a palavra, que estuda a palavra. É por isso que todos os dias eu estou aqui fazendo a meditação diária da palavra com você, não é? Todos os dias. Salmo 31, versículo do 2 ao 5. Versículo do 2 ao 5. Talvez na sua tradução, não é? Seja o Salmo 32. Eu vou proclamar aqui. Verifica, se é o Salmo 31 ou 32, depende da sua tradução. 2 ao 5. Feliz o homem a quem o Senhor não argue de falta, e em cujo coração não há dolo. Enquanto me conservei calado, os meus ossos definhavam, entre contínuos gemidos. Pois dia e noite a vossa mão pesava sobre mim, minhas forças se esgotavam. Então eu vos confessei o meu pecado e não mais dissimulei a minha culpa. Disse, sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade e vós, Senhor, perdoastes a pena do meu pecado. O que é que o salmista está dizendo? Eu definhava, eu silenciei o meu pecado. Eu agi mal, né? Diante do Senhor, eu agi mal. Mas eu silenciei o meu pecado, eu guardei o meu pecado. E o que é que aconteceu com o salmista? Os ossos começaram a definhar, os meus ossos definhavam. Ele soltava gemidos dia e noite. As forças dele começaram a se esgotar. Ele começou a enfraquecer. Olha o que o pecado faz. Olha que realidade. Ele começou a perder as forças. Será que a minha fraqueza é porque eu não tenho feito o meu exame de consciência direito e por isso a minha confissão não está sendo frutuosa? Não é? Bom, não sei, você vai rezar e vai discernir. O Senhor, conversa com o Senhor. Mas essa era a realidade do salmista. Ele vai dizendo aqui, eu comecei a enfraquecer. As minhas forças se esgotaram.
Os meus ossos definhavam. Olha a dor do salmista. Perdeu o brilho da sua vida. A vida ficou preto e branco. Perdeu o brilho, não é? Aquela luz começou a se apagar na vida do salmista. Até que ele tomou uma resolução. Ele disse: então eu vos confessei o meu pecado. E não mais dissimulei a minha culpa. Não busquei mais ficar justificando os meus erros. Chega. Não vou ficar justificando os meus erros, os meus pecados. Eu vou confessar os meus pecados diante do Senhor. Senhor, eu errei, eu pequei. Não é como diz o filho pródigo, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não mereço mais ser chamado teu filho. Eu errei, eu pequei. E o que é que acontece? E vós, Senhor, perdoastes o meu pecado. E o salmista volta a viver. É fortalecido com o perdão do Senhor. É curado através do perdão do Senhor. Na passagem em Lucas capítulo 5, versículos do 18 ao 25. Lucas capítulo 5, versículos do 18 ao 25. Lucas 5, 18, 25. Apareceram algumas pessoas trazendo num leito um homem paralítico. Veja, esse homem não consegue andar. Então, alguns amigos trouxeram-no à presença do Senhor. Trouxeram no leito um homem paralítico e procuravam introduzi-lo na casa e pô-lo diante de Jesus. Não achando por onde o introduzir por causa da multidão, subiram no telhado e por entre as telhas o abriram com o leito ao meio da assembleia e diante de Jesus, vendo a fé que tinham, disse Jesus: amigo, os teus pecados te são perdoados. Então veja a cena, esse homem paralítico. Obviamente, o que é que eles queriam? Que Jesus curasse o homem da paralisia, que ele voltasse a andar. Quando colocam o homem diante de Jesus, Jesus fala: os seus pecados estão perdoados. Não, mas não era isso. Era para ele voltar a andar, Jesus. Por que o Senhor está perdoando os pecados dele? Então os escribas e fariseus começaram a pensar e diziam consigo: quem é esse homem que profere blasfêmia? Quem é esse homem? Porque só Deus pode perdoar pecados. Jesus, porém, penetrando nos pensamentos dele, replicou-lhes: que pensais nos vossos corações? Que é mais fácil dizer, perdoados-te são os pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Vocês acham que é fácil dizer, perdoados estão os pecados? Não, porque só Deus pode perdoar pecados. Logo, de fato, Jesus está dizendo, eu sou Deus. Mas para que creiam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, então eu ordeno, levanta-te e anda, é o que Jesus diz. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, e hoje nós vemos na palavra, Jesus conferindo poder e autoridade aos seus apóstolos. A igreja continua a missão de Jesus. A igreja continua a missão de Jesus. Ele confere poder e autoridade aos seus apóstolos. O poder de perdoar pecados, então, só quem perdoa pecados é Deus. Então os ministros do Senhor agem em nome de Deus. Por isso que quando vamos ao confessionário, e Jesus vai dizer a Santa Faustina: Faustina, eu estou te esperando no confessionário. Quando o sacerdote dá a absolvição, sou eu que estou te dando a absolvição. O sacerdote, ele age na pessoa, né? A pessoa de Cristo, em persona Christi. É o próprio Cristo que perdoa. Então veja, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. É tão belo que aquele sacerdote que recebe então essa autoridade, esse poder de perdoar os teus pecados, ele não pode perdoar-se a si mesmo. Ele precisa procurar um outro padre para confessar-se. Ele perdoa os teus pecados, mas ele não pode trazer esse perdão para ele mesmo. Ele precisa procurar um outro padre com quem ele se confesse para ter os seus pecados perdoados. Sabia? Padre se confessa. Padre tem também, como eu e você, precisam recorrer ao sacramento da confissão. Jesus ordena, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E no mesmo instante, levantou-se ele, à vista de todos, tomou o leito e partiu glorificando a Deus. Aquele homem precisava de uma cura mais profunda. Aos olhos humanos, o que é que ele precisava? Ser curado da paralisia, voltar a andar. Mas Jesus, que vê o interior, que vê os corações, ele diz, ele precisa de uma cura muito mais profunda. Jesus não faz isso aqui apenas para dar uma lição nos fariseus e mestres da lei, não. Mas ele faz isso porque ele percebeu que aquele homem também precisava de uma cura muito mais profunda. Ele estava doente na alma. Lembra o que nós falamos no início?
E podia inclusive ser que aquela paralisia, a raiz daquela paralisia, estivesse no pecado não perdoado. Isso é algo incrível. Incrível. Quantas pessoas, até mesmo com câncer, são curadas quando conseguem perdoar. É impressionante isso. O teu corpo sente e ele adoece. O pecado faz, sim. O pecado tem também faz o teu corpo também adoecer. Jesus cura o coração daquele homem. Dom Lourenço apresenta o exame de consciência como então esta arma para alcançar uma cura total, uma cura completa, a paz interior. Veja, eu quero que você abra o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1776. E aqui eu entro numa parte muito importante desta pregação. Irmã Maria Raquel, por que a senhora não vai logo para o exame de consciência? Eu quero aprender a examinar a consciência. Porque primeiro, eu preciso lançar os fundamentos. Você precisa entender por quê. Senão, você vai fazer 1, 2, 3 dias e vai abandonar. Eu preciso que isso fique marcado para o resto da vida no teu coração. O porquê. Não é só o fazer. Mas por quê? Para quê? Isso que eu estou falando é importante. É importante trazer. Catecismo da Igreja Católica, 1776. Veja o que a igreja diz. Na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Aqui, na consciência, o homem descobre uma lei. Ele não a dá a si mesmo. Ele descobre uma lei aqui na sua consciência, uma lei que está dizendo para ele o bem que ele precisa procurar e o mal que ele deve evitar. Isso está inscrito aqui na consciência. Ele não dá essa lei a si mesmo, mas a ela ele deve obedecer. E o que é que essa lei diz? Ensina a igreja. Chama-o sempre a amar e fazer o bem e a evitar o mal. No momento oportuno, a voz desta lei ressoa no íntimo do seu coração. No momento oportuno, a voz desta lei ressoa no íntimo do seu coração. É uma lei inscrita por Deus no coração do homem. São Paulo vai dizer, quando os pagãos observam a lei sem nem conhecê-la, essa é uma prova de que essa lei de fato está inscrita no coração humano. Certa vez numa mesa, numa roda ali de discussão, falando sobre esse ato horrendo, né? Da matança das crianças inocentes no ventre de suas mães, um ateu ali levantou-se de maneira enérgica, defendendo o direito à vida. Defendendo a vida como um direito inviolável. Nós não podemos falar de nenhum outro direito, nenhum outro direito, se por primeiro esse direito não for garantido. Eu não tenho como falar, por exemplo, de direito da mulher. E aqui saúdo todas as minhas queridas irmãs, amigas, filhas espirituais, que eu amo de coração, por quem eu tenho carinho, respeito, consideração. Mulheres guerreiras, mulheres que lutam, mulheres muitas vezes marcadas por feridas tão profundas, mas que não desistem, estão aí. Mas como que eu e você, minhas queridas, não é? Como é que eu e você nós vamos falar de direito da mulher se o primeiro direito, que é o direito à vida, de nascer, não nos é garantido? Para que eu possa falar do direito da mulher, para que eu possa falar de qualquer direito, eu preciso primeiro garantir a vida. Concordam comigo? A vida. Em qualquer circunstância, seja qual for a situação, por mais dolorosa que seja. Então aquele ateu levantou-se e começou a defender energicamente a vida. E eu olhava para ele e dizia, é o que São Paulo falou. Não é uma questão de o credo que você professa aqui. Não é uma questão de ser cristão, católico ou não ser, não. É algo que vai muito além disso. Então, é uma lei inscrita por Deus no coração do homem. A consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa a sua voz. Você entende agora por quê
que o mundo precisa fazer muito barulho? Você entende agora por que Satanás vai fazer de tudo para te afastar da meditação e da reflexão? Porque ele sabe que se você meditar e refletir e ouvir essa voz, ele perdeu. Por isso ele precisa fazer barulho. E quando você já não aguenta mais tanto barulho, ele dá um passo à frente. Ele diz, então agora vamos entorpecer a consciência dele. Vamos aniquilá-lo. Vamos deixar ali inerte. Ele vai estar quieto, calado. Talvez dentro de um quarto escuro, mas com a consciência anestesiada. Muitas vezes, quando as dores da alma são tão violentas, o que é que o mundo está fazendo? Vamos anestesiar a consciência, vamos entorpecer, vamos dopar. Tenhamos cuidado. Tenhamos muito cuidado. Satanás, ele tem um objetivo muito claro: te destruir. E para isso, ele vai se utilizar de tudo aquilo que Deus colocou como instrumento, como meio de, não é, como auxílio para você. Ele vai procurar perverter, deturpar e fazer com que isso seja, na verdade, um canal de destruição. Inclusive, terapias e medicações. Entendam o que eu estou dizendo. Aquilo que veio para te favorecer, que veio para te beneficiar. Porque a ciência, as medicações é um dom de Deus. Satanás está tentando perverter, deturpar, para que isso seja um canal de destruição na sua vida. É ou não é o que nós estamos vendo? Então, vamos aqui. A consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa a sua voz. O exame de consciência é quando você para um instante e essa voz ressoa, e você reflete, você medita, você para, e você tem coragem de se enxergar à luz de Deus e dizer: irmã Maria Raquel, isso aqui não foi bom, isso aqui não foi nada bom, isso aqui não foi legal, isso aqui foi um erro, você errou. Não é você errou, você pecou, para te oprimir, te acabrunhar e dizer: filha, vamos consertar? Vamos acertar? Errou hoje, pede perdão, vamos recomeçar, vamos acertar? Vamos zerar isso aqui, pede perdão, vamos zerar, vamos recomeçar. O perdão, Deus derrama a sua misericórdia, mas a misericórdia, a gente só vive a misericórdia de Deus quando permite que ela nos leve a uma metanoia, a uma mudança de vida. A consciência. E eu não paro por aí, não. Veja, não há nenhum mal. Gente, é tão libertador chorar os nossos pecados. Por que às vezes as pessoas têm medo? Chorar os pecados. É libertador. Aqui não tem nada a ver com remorso, não é remorso. Remorso é o que Judas sentiu e se desesperou. Ele não confiou na misericórdia de Deus. Mas o que eu estou falando para você é arrependimento. Quando o exame de consciência nos leva a quê? Ao arrependimento. De fato, eu falhei. Eu falhei. Eu falhei com o meu esposo. Eu falhei com a minha esposa. Eu falhei com Deus. Eu falhei com os meus filhos. Eu falhei. Eu falhei com os meus pais. Eu falhei com os meus colegas de trabalho. Eu vou pedir perdão e eu vou recomeçar. Isso é maravilhoso. Isso é libertador. E enquanto você não faz isso, o que é que acontece? A tua vida está paralisada. A tua vida espiritual está congelada, está paralisada. E o que é que acontece quando na vida espiritual a gente para? Na verdade, você não fica plantado no mesmo lugar. Você vai regredindo. Você não só deixou de crescer, como você vai regredindo. Você vai perdendo tudo que você tinha conquistado até então. E não tem jeito. Pode passar 10, pode passar 20, pode passar 50 anos. Está paralisado, você está regredindo. Compreendemos isso aqui?
Então vamos lá. Para o exame de consciência, Dom Lorenzo vai dizer, considere 3 coisas. Aqui eu entro no tema propriamente da pregação. Para o exame de consciência, Dom Lorenzo vai dizer, você deve considerar 3 coisas. 3 coisas. Primeiro, anota aí, os pecados daquele dia. O exame de consciência diário. Dom Lorenzo está dizendo, tem que ser diário. Olha, gente, não faz sentido. Por exemplo, você se confessa, tem gente que se confessa anualmente, né? Que é o mínimo que a igreja pede. Padre Pio é aquele que confessa semanalmente. Nossa Senhora em Medjugorje, né? E a igreja tem se posicionado, tem reconhecido os frutos das aparições da Rainha da Paz, que não é outra mensagem senão de chamado à conversão. Em Medjugorje, Nossa Senhora nos exorta à confissão mensal. Mas veja, ainda que você se confesse uma vez por mês, como é que daqui a um mês você vai se recordar? Pode ser que aconteça, não estou dizendo que não acontece, mas daqui a um mês você vai se recordar, por exemplo, dos pecados de hoje. Sua confissão vai perdendo a qualidade, você não vai lembrar. Tem muita coisa que você fez que vai começar a ficar esquecido. Nós vamos falar sobre o sacramento da confissão, que como é uma confissão bem feita. Mas antes de chegar na confissão bem feita, só vai ser bem feita se houver um exame de consciência bem feito, entendeu? Então, por isso que Dom Lorenzo está dizendo, não é, mas eu não me confesso sem fazer um exame de consciência. Estou lá na fila esperando o padre me chamar. Eu me confessei ano passado, eu estou aqui na fila, estou fazendo um exame de consciência, filho. Eu sei que o Espírito Santo é poderoso. Você vai pedir, ele vai trazendo, mas assim, vamos fazer a nossa parte. O que é o correto? É o exame de consciência diário. Eu não estou te pedindo 1 hora. São 3 minutinhos por dia, isso é o suficiente. O que Dom Lorenzo está dizendo é o exame de consciência diário. Então, primeira coisa você vai anotar. Deixa eu abrir aqui para você. A primeira coisa, ele vai dizer o seguinte. Primeiro, os pecados daquele dia. Quais os pecados que hoje eu fiz que desagradou o Senhor? Segundo, o que motivou? Qual foi a causa desse erro? O que foi a causa desse pecado? Terceiro, o ânimo e prontidão que tem para fazer guerra contra eles. Considere 3 coisas. Primeiro, qual foi o pecado? Se eu gritei com a minha esposa, eu distratei a minha esposa. Eu fiz o que eu não devia ter feito, eu falei o que eu não deveria ter falado. Eu faltei com a caridade. E aí você vai, mas qual foi a causa? Não é encontrar desculpa não, viu? Eu me deixei levar pelo pecado da ira. O que causou? Qual a brecha em mim? Qual foi essa brecha que fez com que eu me descompensasse dessa maneira? Não é no outro não, viu? É em você. É em você. Em você. Hoje, perdi a missa, não fui à missa. Dia de domingo não fui à Santa Missa. Qual foi a causa desse descumprimento, não é? Do mandamento da lei do Senhor? Qual a causa? Foi a preguiça. Foi o pecado da preguiça. Eu me deixei arrastar pela preguiça. Entende? Não é só o que aconteceu, mas por que aconteceu. E esse aqui você não vai encontrar fora, não. É dentro de você. Outro dia eu partilhava com alguém uma situação, uma discussão difícil. A pessoa, mas fulano. Não dá para esperar a conversão do outro, gente. Não dá. Não dá para esperar a conversão do outro. Não tem um domínio sobre isso, entende? A gente não tem domínio, é porque o meu esposo é assim assado, porque o meu filho é assim assado, porque o meu colega de trabalho é assim assado. Até quando você vai ficar esperando que a conversão do outro aconteça para que você se converta? Não dá. Nós não temos conta. A gente reza e pede que aconteça, mas a gente não tem domínio sobre isso. Então, a misericórdia de Deus, e vamos focar aqui na conversão que o teu coração precisa, porque aqui sim você pode fazer alguma coisa de maneira concreta, não é? Além de rezar pelo teu irmão, é em você. Então, perdi a missa. Poxa vida. Qual foi a causa? Minha preguiça.
A preguiça. E aí, para aí não. Primeiro, o que aconteceu, o que eu fiz de errado. Segundo, por quê, qual a causa. E terceiro, que aí, senão a gente não tem fruto do exame. Terceiro, Dom Lorenzo vai dizer, o ânimo, considere o ânimo e prontidão que você tem para fazer guerra contra isso. O ânimo e prontidão que você tem para fazer guerra contra essa preguiça. E adquirir a virtude que lhe é contrária. Ser uma pessoa diligente. Então, qual é o ânimo que você tem para fazer guerra contra o esposo? Não, contra a sua preguiça. Qual o ânimo e a disposição? E adquirir a virtude contrária. É aqui que acontece um exame de consciência frutuoso. Eu faço uma resolução. Vou me confessar. Eu pequei, vou me confessar. Vou fazer, observar a penitência que o padre passar. E no próximo domingo, então, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer no meu dia. Não tem esse negócio de ficar mais 5 minutos. Não tem essa história de deixar para o final do dia. Não. Vai ser a primeira coisa que eu vou... Isso aqui é resolução prática. Resolução. Se você não para um instante para fazer esse exame de consciência, aquilo não gera em você uma dor, que é uma dor frutuosa, porque te leva a uma conversão. Não foi à missa e ficou por isso mesmo. Não ponderou, não refletiu, não viu o quanto aquilo é terrível para a sua própria alma. E ficou por isso mesmo. E aqui que eu digo, a paralisia, a regressão espiritual. Diferente se você parou, pensou, identificou a causa e se posicionou. Eu vou armar guerra contra essa minha brecha, contra esse meu pecado, contra essa minha fraqueza. E o Senhor vai me ajudar aqui. Senhor, me ajuda. E o Senhor vai te ajudar. Essa é uma prática aconselhada por vários santos. E dificilmente uma alma que busca crescer no amor a Deus, ela se recolhe sem não meditar sobre como poderia amá-lo com mais perfeição no dia seguinte. Olha que bonito que ele está dizendo. Uma alma que busca crescer no amor a Deus, ela não vai se recolher sem fazer o exame de consciência, sem pensar, como é que eu posso amar o Senhor com mais perfeição amanhã? São José Maria Escrivá vai dizer o seguinte, essa prática se resume em 3 perguntas. Olha o que ele fala, o exame de consciência lá. O que eu fiz? O que eu fiz hoje? O que eu fiz bem hoje? Né? O que eu fiz bem hoje? O que eu fiz mal? O que eu fiz mal? O que eu poderia, então, fazer melhor amanhã? São José Maria Escrivá vai resumir essa prática nesses 3 atos. O que eu fiz bem, o que eu fiz mal e o que eu poderia fazer melhor amanhã. Nossa, hoje eu fiz isso, foi bom, foi o que eu fiz mal. Eu perdi muito tempo, né? Perdi tempo demais na rede social. Meu dia foi improdutivo, eu não dei conta de metade das coisas que eu tinha me colocado para fazer. Nossa, como eu perdi tempo. Meu Deus, e no final das contas não ficou nada. Amanhã, já vou agora colocar aqui a ordem do meu dia, porque amanhã eu não vou ficar preso nessa rede social, vendo nada com coisa nenhuma, nada que me edifica, chega. Amanhã vai ser melhor, porque o meu tempo é consagrado a Deus. Eu não vou ficar desperdiçando meu tempo. Não vou. O que eu fiz mal hoje? Comi demais. Comi além do que eu precisava. Foi o pecado da gula, foi terrível, estou me sentindo mal, estou me sentindo para baixo, minha autoestima está lá embaixo. Amanhã eu vou procurar ordenar isso aqui, Deus vai me ajudar. Eu não vou comer desse jeito, não preciso. Não é? Não é fome, é só vontade de comer. Não vou comer desse jeito. Vou fazer minha atividade física, vou para o meu exercício. Então, veja, é isso. E é isso que vai gerando fruto. Isso vai gerando fruto na sua vida. Às vezes, o meu exame de consciência, confissão pública, não é? Eu tenho um prazer na leitura. Então, eu gosto de ler livros, sobretudo vida espiritual. Eu amo fazer isso. Mas eu preciso observar uma ordem no meu dia, assim. E tem assuntos que não era o que eu queria ler, mas é o que está na vez, é o que eu preciso me preparar para aquilo. Então, às vezes, eu penso assim, nossa, o que é que eu fiz hoje? Eu li, mas aquele livro não era para eu ter lido hoje.
Não, porque não é sobre isso que eu preciso preparar. Eu tenho que preparar uma formação sobre exame de consciência. Então, eu tinha que ter lido sobre exame de consciência. Às vezes, sabe, você vai adquirindo uma delicadeza. E veja, que não é para se autocondenar. É para crescer, é para melhorar. É para ser mais assertivo naquilo que você faz. Deus te quer evoluindo, Deus te quer de vitória em vitória. Então, hoje, o que é que eu fiz mal? Eu entrei, hoje eu nem cumprimentei os meus colegas de trabalho. Entrei uma bala. Nossa, amanhã, quando eu chegar, eu vou sorrir, eu vou cumprimentar todo mundo. Eu vou perguntar se estão precisando de alguma coisa. Eu preciso ser mais generoso, ser mais caridoso. Nossa, hoje o que eu fiz mal, me estressei no trânsito, xinguei aquele motorista da frente com todos os nomes que eu podia e que eu não podia. Nossa, que contra-testemunho eu dei, que vergonha, Senhor. Amanhã eu vou procurar reparar isso, eu não vou me estressar no trânsito, o Senhor vai me ajudar. Então, é isso. Mas como é que melhora? Como é que melhora sem meditar, sem refletir, sem examinar a consciência? Entende que Satanás não te quer meditando, não te quer refletindo? E ele vai colocar tudo na tua mão de distração para que você não pare, não medite, não reflita, não converse com Deus. Não converse com Deus. Vamos lá. Então, recapitulando. Primeiro, o exame ele deve ser simples e breve. Como fazer o exame de consciência diário? Primeira coisa, 3 coisas. Anota aqui. Primeiro, precisa ser simples e breve. Pode ser que, como eu falei, 3 minutos seja suficiente. Nunca complicado. Não complique. Breve e simples. Tá? Não é estender, porque depois no outro dia você não. Breve e simples. Talvez 3 minutos você já consiga passar ali o seu dia. Segundo, o exame será bom se você lhe ajuda a enxergar algumas falhas e pedir perdão a Deus por elas. Né? O perdão aqui tem que ser pedido. Perdão, Senhor. E se foi com as pessoas ali, pedir perdão às pessoas no outro dia. Quem sabe no mesmo dia. Se é possível, né? A palavra vai dizer, não deixe que o sol se ponha sobre o teu ressentimento. Reconcilia-te logo com teu irmão. Esposo e esposa não podem dormir ressentidos um com o outro. Isso é abominável aos olhos do Senhor. Esposa e esposa não podem não podem se deitar guardando o ressentimento no coração do outro. E olha que às vezes todos os dias vão dar uns alfinetadas, porque estão muito próximos um do outro, o esposo e a esposa, e cada um tem os seus espinhos. Tem gente que parece mais um pouco de espinho do que qualquer outra coisa, né? Paciência, paciência. Então não pode dormir sem viver o perdão, né? Chama até, né? Meu amor, perdão pelo que eu fiz hoje, não foi bom. Se eu te machuquei com as palavras, e a esposa do mesmo jeito, esposo. Então não dormir, isso é bíblico. Não permita que o sol se ponha sobre o teu ressentimento. Ou seja, que o dia acabe e o ressentimento te acompanhe ali, não. Terceiro, o exame será completo se terminar com alguma resolução muito concreta, de melhorarmos em algum ponto no dia seguinte. Por exemplo, ser pontual no trabalho, ser amável com tal e tal pessoa. Então, o exame é bom quando você identificou a falha e pediu perdão ao Senhor. Inclusive se reconciliou com os seus. O exame foi bom. Foi bom. Mas ele só vai ser completo, ele só é perfeito quando te leva a um propósito firme. Eu não quero repetir isso aqui. Ainda que você caia no outro dia. Mas o santo, como eu falava, não é aquele que não cai nunca, mas é aquele que mesmo caindo não desiste, ele se levanta. O santo é aquele que sempre levanta. Sempre levanta. Ele não se deixa prostrar no chão. Ele se levanta com a força e com a graça de Deus. Vamos lá, o que pode facilitar para você realizar esse exame de consciência na prática. Meus queridos, está sendo valioso para você, valiosa essa formação? Está sendo importante para a tua caminhada espiritual? Está sendo importante para você? Escreve aqui nos comentários. Eu quero ouvir, eu quero ver o seu testemunho. Na prática, adote um horário em que você ainda não está exausto. Tá? Você vai escolher um horário. Às vezes vou deixar o exame de consciência para o final, para a última coisa do meu dia. O que é que acontece? Eu digo aqui, experiência própria, as vezes em que eu deixei isso aqui. Você está tão exausto, tão cansado, que é impossível você conseguir refletir e examinar a consciência. Então, escolha um momento em que a cabeça esteja lúcida. Por exemplo, às vezes, antes
do jantar, procure ali um lugar, um instante isolado. Ou no local de trabalho, procure ali um instante. Concentre-se no momento antes de encerrar o expediente. Já está ali para encerrar o expediente. Concentre-se ali 3 minutinhos. Quem sabe? Vou aqui no banheiro rapidinho, né? E ali nos minutinhos, no almoxarifado, retire-se um instante, até na sua mesa de trabalho. Mesmo ali sentado, retire-se interiormente e faça esse exame de consciência. O que hoje foi bom aqui, o que hoje foi ruim, o que eu posso melhorar. Será que eu preciso pedir perdão para alguém? Ou até mesmo no início do dia seguinte, fazendo, junto com as orações da manhã, um breve balanço do dia anterior. Talvez naquele momento da madrugada em que você desperta, em que você levanta, né? E você fala, bom, deixa eu passar aqui o dia de ontem. Sabe, talvez isso seja um tanto quanto incômodo no início. Porque, né, não vai ser fácil aí para o teu orgulho escutar aquilo que você não queria escutar. Não, mas foi uma briga com... Ele que tem que vir pedir perdão para mim. Enquanto ele não vier pedir perdão para mim, eu não faço isso, eu não vou naquele lugar. E aí quando você silencia na hora do exame de consciência, a voz começa a dizer assim, vai lá, pede perdão, ceda. Não fique nessa posição não, porque só vai prejudicar você e todo mundo. E aí você começa uma luta. Você começa uma luta, né? Mas é um fruto do exame de consciência. Então, adote um horário em que você ainda não esteja exausto. Senão não vai adiantar. Não vai ser frutuoso. Não faça o exame sem ter à mão uma agenda, um papel, um caderninho e uma caneta. Para que você possa registrar ali também, por mais que depois você se desfaça, né? Você pode, nós adotamos uma prática, nós andamos com um bloquinho. Né? Anda conosco. E aí, nós vamos anotando ali a confissão, geralmente uma vez por semana. Então, nós vamos anotando ali aquilo que foi um pecado, imperfeição. Vamos registrando para na confissão, quando o padre vier, com aquele bloquinho, a gente não esquecer. Santa Faustina fazia isso. Ela ia registrando. Não é? Por mais que depois você possa se desfazer. Queime esse papel, rasgue, bem rasgadinho, jogue fora. Em que assuntos nos convém pensar? Comece pedindo o Espírito Santo para fazer um bom exame. Então, não faça o exame sozinho, mas peça o Espírito Santo. Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo. Vinde, que eu veja. Vem com o raio da tua luz, que eu possa me enxergar a luz de Deus. Não vai sozinho, pede sempre o Espírito Santo. Recorde brevemente sobre o seu dia, procurando lembrar alguma coisa que pese um pouco mais na consciência. Não é? Eu falava, tive uma briga feia em casa, tive preguiça de cumprir um dever, deixei-me dominar pela ira, abusei na comida, falei palavras ofensivas a um colega, cedi à imoralidade na internet. São faltas fáceis de lembrar sem necessidade de uma análise complicada. É ou não é verdade? Uma vez recordada, peça perdão a Deus. Senhor Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim que sou um pecador. Perdão, Senhor. E se proponha a empreender uma luta contra aquele vício, contra aquilo ali. Nada disso, isso não dispensa, gente, não é? Quando eu falo peça perdão a Deus, não é? Já ali na sua oração, é claro que isso não dispensa a confissão sacramental. Mas é como, certa vez um sacerdote dizia, não espere a confissão sacramental para já se arrepender, para já pedir perdão, peça perdão agora mesmo. É claro que, não é? Depois você vai recorrer ao sacramento da confissão, não é? Para então ser absolvido do teu pecado. Mas já peça perdão ali na hora em que você já está fazendo o seu exame de consciência. Concretamente, todos deveríamos ter um pequeno programa das melhoras que desejaríamos alcançar, que um planejamento, um projeto de vida, né? A gente faz tanto projeto, né? Qual é o seu projeto de vida? Ah, eu quero ser engenheiro, eu quero ser agrônomo, né? Eu quero, próximo ano, eu quero estar com um carro novo, um projeto, não, próximo ano. A gente vai colocando propósitos, colocando metas. Mas e na tua vida espiritual? Qual é o teu projeto? Qual é o teu programa de melhoria? Não é? Quantas pessoas hoje nos exercícios físicos? Não, eu tenho um programa aqui. Eu vou evoluir aqui, tal mês assim, eu vou evoluindo. Olha aqui a minha evolução. Né? Olha aqui a minha evolução na atividade física. Comecei correndo 2 quilômetros, estou em 4, estou chegando em 10. Olha a minha evolução. Olha a minha evolução. Olha o peso que eu estou perdendo. Estou perdendo gordura, estou ganhando massa muscular. Olha a minha evolução.
Entende? Mas e na vida espiritual, qual a sua evolução? Qual o seu crescimento? Todos nós deveríamos ter um pequeno programa de melhorias que desejaríamos alcançar. No diário espiritual, não é, do Instituto Hesed, nós inclusive deixamos ali um espaço. Temos os exercícios espirituais de cada mês e há um espaço no final ali, na última folha, onde você pode exatamente registrar isso. Olha, o ideal seria abrir uma folha mensal na agenda, uma página aí, talvez numa nota, e nela ir listando esses propósitos e ao final de cada dia refletir se foi possível alcançar esses propósitos. Você que tem uma tendência muito grande à murmuração. Que hoje é hoje, meu Deus, nesse dia 25 de setembro, vou firmar um propósito. Senhor, hoje eu vou louvar, eu não vou murmurar. Você coloca um propósito, no final do dia verifica. Nossa, glória a Deus, eu consegui vencer. Eu não murmurei, eu louvei. Aconteceu tanta coisa difícil, mas eu louvei o Senhor. O despertador toca, eu sempre fico 5, 10, 15 minutinhos, não. A partir de amanhã, dia 27 de setembro, eu vou levantar na hora certa e vou fazer com calma a minha oração. Não vou deixar que o sono roube os minutos da minha oração. E aí você vai botando o propósito e vai, seu checklist. Até o momento em que aquilo que é um ato isolado vai se tornar um hábito e nem precisa mais. Você já acorda todos os dias na hora certa. Você passou a louvar, aquilo se tornou um hábito, ou seja, uma virtude. Não é? Vou colocar lá todos os dias o meu propósito aqui. Ler 10 minutos, pelo menos por dia, ler a Bíblia 10 minutos todos os dias. E você vai marcando, não é? Vou conseguir cumprir o meu propósito. Até o momento, como eu falei, que aquilo já se tornou um hábito. Nem precisa mais. Então, meus queridos, o exame de consciência diário é um verdadeiro aliado. Você conseguiu entender por que não tem como haver paz no coração sem o exame de consciência? Porque muitas vezes aquilo que está roubando a sua paz e você não consegue identificar é exatamente isso. As imperfeições, os pecados, as quedas do dia, que você, com a vida agitada, com a vida frenética, o que é que você está fazendo? Está limpando a casa? Não. Sabe o que você está fazendo? Mandando essa sujeira para debaixo do tapete. Mas, começou a feder. Começou a feder, não adianta. Você mandou para debaixo do tapete, mas não adianta, tua vida está sofrendo com tudo isso. Até parece que a casa está limpa, mas é aquilo que Jesus falou de maneira tão enérgica com os fariseus, não é? Vocês são um bando de sepulcro caiado, hipócritas. Hipócritas, vocês gostam de receber louvor, de ser estimados em praça pública, até rezam publicamente, mas na verdade o coração de vocês está distante de Deus. Vocês usam a palavra de Deus para poder ter lucro em cima dela, para poder ter benefício com a palavra de Deus, bando de sepulcros caiados, hipócritas. Olha o que Jesus fala. A casa está bonitinha por fora, mas dentro está podre. É o que Jesus está dizendo. Então, essa falta de paz muitas vezes é pela falta de um exame de consciência cuidadoso. O exame de consciência diário. Quantas pessoas não vão experimentar progresso na sua vida espiritual, embora elas até rezem o rosário ali, ou façam outras práticas, ou até vão à missa todo dia, mas não tem fruto. A comunhão não está tendo fruto, não está dando fruto, o ofício divino, o rosário não está dando fruto, porque não há meditação, não há reflexão. Entrou no automático. É preciso examinar a consciência. Hoje eu não rezei bem o ofício divino. Não rezei bem. Nem lembro nenhuma palavra do ofício divino. Rezei no automático, rezei por rezar. Jesus não precisa dessa tua oração assim. Não precisa, é você que precisa. Deus não precisa do teu rosário. Olha que beleza. Você precisa do rosário do Senhor. Você precisa. Entende isso aqui? Nós não acrescentamos nada naquilo que Deus é.
Nós não acrescentamos nada. Então é preciso o exame de consciência e só assim eu posso de fato ser um instrumento nas mãos do Senhor. Sim, você é luz. Você é chamado a ser luz quando o Senhor olha para você e diz, é este o chamado. Você é chamado a ser sal da terra e luz do mundo. Mas se o sal perde o sabor, de que servirá se não para ser pisado pelos homens? Perca, filho, não perca o sabor. Não deixe que essa chama se apague, porque Deus conta com você. Se é verdade que Deus não precisa, não é, do seu rosário para ser mais ou menos Deus, é verdade que Ele quer contar com o seu rosário para que muitos experimentem a salvação. Entende isso aqui? Entende isso aqui? Ele quer contar com o seu rosário para que o plano dele se cumpra neste mundo. E a primeira transformação acontece dentro de você. O nosso rosário não transforma Deus, não é? Mas o nosso rosário nos transforma, é ou não é? Então, examinar a consciência. Eu até fui para a missa domingo, mas sinceramente, do jeito que eu participei daquela missa, vou me confessar. Vou me confessar. Eu não vou participar mais da missa desse jeito. Eu não posso fazer isso com o Senhor. Não posso fazer isso comigo. Eu vou me confessar. Eu vou ler um livro sobre o valor, a importância da Santa Missa. O que é a Santa Missa? O mistério. Eu vou estudar, eu vou ler, eu vou conhecer, eu vou amar. E a partir de hoje eu vou pedir o meu anjo da guarda participar de maneira diferente da missa. Não aquilo que o Senhor diz como ouvinte distraído da palavra. Não. Mas ouvindo, observando, me alimentando dessa palavra. Isso tudo é examinar a consciência. Isso tudo é fruto da meditação, da reflexão. Veja, certa vez um jovem chamado João, vamos contar a historinha aqui. O João vivia numa pequena vila. E ele era um rapaz bom. Mas como todos, ele tinha lá suas fraquezas, né? Ele era até bonzinho, rapaz, mas ele tinha suas fraquezas. E às vezes ele cometia alguns erros, né? E aqueles erros pesavam na consciência do João. Ele cresceu, ele foi aprendendo sobre a importância da confissão, mas sempre que ele se aproximava do confessionário, ele sentia uma confusão interior tão grande, ele não sabia como se expressar. Ele não sabia expressar aquilo que estava no coração dele. Ele até ia para a confissão, mas quando ele se aproximava, era uma confusão. Ele não sabia como dizer aquelas coisas para o padre. Como é que ele ia colocar aquelas coisas? E um dia João ouviu uma homilia sobre a vida de Santo Inácio de Loyola. Um grande santo, fundador da Companhia de Jesus. E o padre explicava ali que Santo Inácio, ele era rigoroso na sua prática diária do exame de consciência. Se tinha algo em que Santo Inácio era rigoroso, era com a prática diária do exame de consciência. Um método que ele mesmo desenvolveu para quê? Para ajudar as pessoas a se aproximarem mais de Deus. Reconhecendo seus erros e bênçãos ao final de cada dia. Por isso que é importante no exame de consciência também, você colocar aquilo que foi positivo. Aquilo que você fez bem, Por quê? Para que você possa render graças ao Senhor. Não é? Santo Inácio, então, ele reconhecia aquilo que era causa, né, de pedir perdão a Deus e aquilo que era causa de agradecer ao Senhor as bênçãos derramadas. Inspirado por isso, João tomou uma decisão. Eu vou fazer o exame de consciência também. E todas as noites antes de dormir, ele não estava tão exausto como você certamente se encontra hoje em dia, ele se recolhia em oração e com a ajuda do Espírito Santo ele revia o seu dia. Ele agradecia pelas graças recebidas e refletia sobre as suas ações, suas palavras, seus pensamentos. E aos poucos, João começou a perceber como o exame de consciência diário clareava a sua mente e o ajudava a ver suas faltas com mais precisão e humildade, né? Tinha dias que João até quando chegava o dia assim da confissão, dizia, mas não tô conseguindo encontrar, não sei o que é que eu vou dizer para o padre? Tem muita gente que fala isso. O que é que eu vou dizer para o padre? Eu não tenho nada para falar para o padre. Ou eu não sei como falar isso para o padre, não. Eu chego lá e eu digo como, né? E nas Escrituras, João encontrou um versículo que guiava sua reflexão. 2 Coríntios 13, 5. Abra sua Bíblia. 2 Coríntios, vamos ver aí quem encontra primeiro.
2 Coríntios 13. Vamos ver aqui. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos bem para ver se estáis na fé. Submetei-vos à prova. Acaso não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. João se deparou com esse versículo. Examinai-vos a vós mesmos. E João compreendeu que ao se examinar diariamente, ele podia reconhecer as áreas onde ele mais precisava da graça de Deus. Olha que beleza. Quando você vai, por exemplo, ao supermercado, você dá uma olhada ali na despensa. O que é que está faltando mesmo? O que é que eu preciso comprar? Não vai. Não, você foi lá, você verificou e você consegue ser assertivo nas suas compras. Estou trazendo um exemplo aqui que tem a ver e meio que nada a ver para você entender. Ao fazer isso, João percebeu quais eram as áreas que ele precisava mais da ajuda de Deus. Talvez você não saiba as áreas da sua vida que você tanto precisa porque falta o exame. Então veja, com o tempo, a prática do exame de consciência trouxe-lhe uma clareza espiritual. Quando João se aproximava do confessionário, o que é que acontecia? João agora sabia exatamente o que precisava confessar. Ele não se sentia mais confuso, ele não se sentia mais envergonhado, mas fortalecido pela graça de Deus, pronto para receber o perdão e a orientação do sacerdote. Olha a diferença na confissão de João. Por quê? Por causa do exame de consciência diário. Ele sabia o que dizer, ele sabia o que apontar. E ele saía então assim fortalecido e ele recebia o perdão e a orientação do padre. Certa vez, durante uma confissão, o padre, impressionado com a sinceridade e clareza nas palavras de João, disse: filho, o exame de consciência que você faz toda noite é uma poderosa ferramenta de santificação, sabia? Continue com essa prática e você vai ver que a sua alma se aproximará cada vez mais de Deus. Olha o que o padre disse para o João. João, o teu exame diário tem sido uma ferramenta poderosíssima no teu caminho de santificação. Continue, filho, continue, porque você vai progredindo, você vai crescendo espiritualmente. João continuou firme nessa prática ao longo de sua vida e ela o guiou nos momentos mais difíceis, ajudando a manter a paz interior e a confiança no amor de Deus. Ele compreendeu que o exame de consciência não era apenas uma preparação para a confissão, não. Mas o exame de consciência é uma caminhada diária com Deus. Olha isso aqui. O exame de consciência não é apenas uma preparação para a confissão, mas é uma caminhada diária com Deus. Eu seguro na mão de Deus como de um grande amigo e caminho com Ele todos os dias. E Ele vai me dizendo onde eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer diferente. Então veja, assim João foi crescendo em santidade, em virtude. João aprendeu que o segredo para uma boa confissão não estava apenas em lembrar-se dos pecados, não. Mas em viver cada dia essa busca por emenda constante. O segredo para uma boa confissão não está só em se lembrar dos pecados cometidos. Olha que palavra de ouro. O segredo para uma boa confissão não é só lembrar-se dos pecados passados, não. Mas viver cada dia essa busca por uma emenda constante.